Evangelho de Mateus, capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Glória a Deus, aleluia. Evangelho de Mateus 16, está na mão? Maravilha. Glória a Deus, verso 13. Verso 13, está assim, ó. Chegando Jesus à região de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus possa falar profundamente nos nossos corações, fazendo que possamos entender, compreender e ficar firme cada vez mais, andando na presença do Senhor, ensinados pelo Espírito Santo, fortalecidos, glória a Deus, temendo ao Senhor sempre, honrando o nome dEle, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Glória a Deus, podeis assentar. Amados, nós estamos falando sobre a grandeza de Cristo. Hoje eu vou abrir um parênteses, nessa nossa jornada aí. Mas quer queira ou não, nós fizemos o Antigo Testamento inteirinho. Um ano e meio, Malaquias, uma passada no período interbíblico. Mas vou falar umas coisas aqui, que ainda dá para... que faz parte, uma coisinha de nada do período interbíblico. Mas eu vou falar hoje sobre, com a permissão de Deus, olha lá. O que está escrito lá? Reforma protestante. Claro que eu não vou falar exatamente tudo hoje, mas pelo menos hoje, semana que vem, depois a gente continua na grandeza de Cristo, Mateus, Marcos, Lucas, e vamos embora. Mas eu temos que falar, porque a gente não vai deixando no esquecimento, e as crianças também estão fazendo aí a nossa feira, dia 31, no caso domingo, agora dia 30, e já que as crianças vão falar também, vão mostrar lá a questão de Martim Lutero, a questão da reforma. É bom a gente, também a igreja está, de repente, irmão, você chega lá, eu não sei de nada, não estou sabendo de nada. O que é isso aí de reforma? Não sei de nada. Então, um pouquinho hoje aqui, uma pinceladinha assim, para a gente ter uma noção, o que é isso? Reforma protestante. 31 de outubro de 1517, Martim Lutero. O que é isso? O que é isso, né? Pergunta pro seu irmão do lado aí, o que é esse negócio aí? Pergunta aí, o que é esse negócio? Você sabe? Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Se eu fosse aí agora, perguntasse para você, o que é? Você responde para mim com 2 frases. Em 2 frases você responde? Não precisa ter vergonha não, eu não vou também perguntar não. Mas assim, modestamente falando, pastor, eu teria condições de responder. Levanta a mão quem fala. Quem levanta a mão se eu teria condições de responder. Sabia que o Lu é fogo. O Lu já levantou a mão, as 2 mãos.
vamos lá, olha aqui, vamos lá então. Irmão, tudo é engraçado, ou tudo, ou quase tudo, começa-se de um jeito e até chegar ao objetivo, ao alvo, muita coisa acontece no meio do caminho. Vamos dar um exemplo. Assim, o povo sai do Egito. Um exemplo, sai do Egito. Aquela massa de gente. Então quando você, vamos embora. Saímos do Egito, glória a Deus. Maravilha. Deus tirou nós aqui. Nós vamos para a terra prometida. Então quando sai aquela massa. E tem um objetivo. Qual é o objetivo? Chegar lá, do outro lado. Mas só que não é toma lá da cá. Né? Não é toma lá da cá. Tem um processo. E naquele processo de sair do Egito, até chegar lá, muita coisa aconteceu. E, escuta aqui, não foi bem do jeito que eles pensaram. Saímos do Egito, glória a Deus. Deus prometeu a terra prometida. Maravilha, vai ser bênção. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Mas não foi bem assim, né? Muita coisa aconteceu pelo caminho. É verdade ou não? E aí vai afora. Né? Por exemplo, outro exemplo assim. O povo de Israel, Jacó, virou Israel, a nação de Israel cresceu, tá? Cresceu, se estabeleceu na terra prometida com Josué. A nação de Israel se estabeleceu. Tá tudo certo. Maravilha. Tem promessas para Israel. Ok. Mas não é bem assim. Muita coisa vai acontecer pelo meio do caminho. Vai ter briga entre eles, intrigas. Israel vai rachar. E tem promessa lá em Abraão, que por meio de Abraão e da sua descendência será abençoada todas as famílias da terra. Então, o povo de Israel já está ali unido, está se cumprindo a profecia dita por Deus a Abraão. E Abraão é uma nação poderosa. Então vai dar tudo certo. Sim, vai dar certo. Mas não é tão simples assim. Israel vai rachar pelo meio do caminho. Vai se perder. E vai ficar um gatinho pingado. Vai chegar lá e tal. Mas Jesus vai morrer na cruz e vai ressuscitar. E vai cumprir a palavra dita por Deus a Abraão. Mas vai dizer que não é brincadeira. Davi foi ungido rei. Glória a Deus. Deus escolheu um homem. Deus falou para o rei Saul, né, por meio do profeta Samuel. Quando Saul deu furo lá, desobedeceu a Deus. O profeta Samuel falou para ele: Deus já escolheu um homem. E esse homem vai fazer a vontade de Deus. Deus já escolheu um homem. Aí você lê no Salmo 89, o próprio Deus falando: achei a Davi, com o meu santo óleo o ungi. A minha mão será com ele, o meu braço forte com ele, e o inimigo não prevalecerá contra ele. Então você vê, assim, então parece tudo lindo, mas não foi tão simples assim. Não é tão fácil assim, né? Vai acontecer lá, amém, aleluia? Mas não é assim, deitado em pastos verdejantes e tudo vai. Rapaz, não é brincadeira não. Davi erra, Davi falha, Davi tem que se arrepender de verdade. Davi foge, Davi passa pelos desertos da vida. Davi chora. Davi sente picadas nos rins. Davi tem que fugir de tal maneira que não tem onde ele esconder. Não tem onde ele esconder. A situação é tão grave que ele vai do lado dos inimigos. E quais inimigos são eles? Ele vai, por exemplo, e fica do lado dos filisteus. Exatamente o povo em que ele derrotou, vencendo o gigante Golias. Como que esse Davi está daquele lado lá? Porque não tem como ficar em tudo quanto é lugar. O rei Saul com 3.000 homens quer matar ele. Olha a situação, para onde Davi vai? Junto com os filisteus. Os filisteus o amam de certo e vão receber ele. Davi, você derrubou o nosso gigante. Isso é uma maravilha. Vem, Davi. Não é bem assim não, o negócio é feio, meu irmão. Então, para você ter ideia da situação de Davi, a situação, se refugiar no meio dos filisteus. A ponto da Bíblia falar que ele teve que se esbravatar, fazer de que está louco, porque os caras iam matar ele. Os caras iam matar ele.
E quando perceberam que esse não é Davi, que as mulheres cantavam que Saul matou milhares, porém Davi 10 milhares. Os caras já levantaram, pá, já até puxaram a espada já. Esse não é aquele Davi? Esse não é aquele Davi? Falaram, mas peraí. Aí Davi começou a esbravatar, a babar, a falar, e fingiu de louco. Davi fingiu de louco para não ser morto. Então, olha, irmão, você pensa que o crente, aí você está passando luta aí, Deus, Deus. Eu não estou desprezando a sua luta, não. Mas crente passa luta assim, não adianta, não. Não adianta, crente passa luta. Vai, fazer o quê, ué? O crente passa luta. Não estão na nossa pátria? Né? Não estão na nossa pátria? Na casa da gente passa as lutinhas. Mas você vê, você chega na sua casa, por exemplo, você chega na sua casa. Que é o lugar mais gostoso que a casa sua? É a nossa casa. Aqui, você está trabalhando, você está dirigindo, você está na rua, você está no banco, você está na igreja, você está na escola, você está no trabalho e tal. Mas hora que você chega na sua casa, hora que você chega na sua casa, Bom, eu estou imaginando, né? Hora que você chega na sua casa aqui, É um lugarzinho, né, irmão? Não é um lugarzinho nosso. Não é um lugarzinho seu. A sua mulher olha assim, a hora que você entrou, chegou. A sua mulher fala assim, não vou falar nada não, que hoje não tá bom não. Vou esperar um pouco. Vou esperar um pouquinho, que meu marido deve ter passado umas lutas lá, rapaz. Aí ele chega lá, fecha a porta do quarto, encosta. E a mulher fez aquela jantinha, rapaz. Fritou uma batatinha. Fritou um ovinho. Aí ela vai lá quietinha, assim, sonda. Acho que agora dá para falar para ele. Bem, tá pronto a janta. É até capricho na doce da voz. Bem, tá pronto lá, viu? Então a casa da gente é uma delícia, amém ou não? Eu acho que é gostoso, não sei na sua, eu acho que é. Sentar no sofá, ai que delícia. Copão d'água ali. Senhor, glória a Deus, mais um dia. Graças a Deus, obrigado. Fácil não. Você tem um coração agradecido, amém, aleluia? Você agradece ao Senhor? Meu irmão, tem que agradecer, não é brincadeira não. Tiro para todo quanto é lado, sabe? Louco. Não é? Tiro para todo quanto é lado. Então, meu irmão, aí você vê Davi. Olha aqui, Davi não tem isso. Ei, Davi não tem isso. Se refugiando no meio dos filisteus. Olha a luta de Davi. Aí depois, nas cavernas da vida. Dentro das cavernas da vida, olha aí. Não tem onde reclinar a cabeça. Não é brincadeira não, irmão. Vamos aqui, né? Cada um com as suas lutas. Mas todo mundo tem as suas lutas. Aí, orem uns pelos outros, amém? Aleluia? Todo mundo tem luta, irmão. Não adianta. Então, as coisas não são tão simples. Mas depois que Saul morreu, Davi assumiu. E não é, a gente pensa, Saul morreu, Davi assumiu o reinado. Ei, Davi assumiu só num determinado lugar lá, durante 7 anos mais ou menos, em Hebrom. Depois de uma confusão lá, que não é o caso da gente falar aqui, todo Israel se ajuntou. Depois que Davi tinha reinado 7 anos só em Hebrom, porque no resto de Israel, quem estava reinando era o filho de Saul, que não morreu. Não pensa que Saul morreu, Davi assumiu Israel. Não, Davi assumiu um pedaço. Mas não pôde assumir o todo. Por quê? Porque Isbosete, filho de Saul, assumiu o comando. Não é brincadeira não, velho. Então Davi é ungido rei sobre Israel. Ele está esperando a hora certa, o tempo certo de Deus. Porque Deus prometeu. E o profeta foi lá ungir ele quando ele era jovem. E falou que ele seria o futuro rei de Israel. Agora passa-se tantos anos, tanto sofrimento, desespero, deserto da vida. E o homem não é rei. O homem é rei só. É para reinar no Brasil inteiro, por exemplo. E ele está reinando só em Piranguinho. Mas tem uma promessa lá atrás. Amém, aleluia? E ele tenta
fazer as pazes, né? Os generais de Isbosete tentam fazer as pazes com o general de Davi, mas não dá certo, dá uma confusão lá. E tem um complô. Davi não tem nada com peixe, não tem nada com isso. Tem um complô lá e matam o Isbosete. Olha, mataram o Isbosete lá. A própria turma do Isbosete matou ele lá. E trouxeram a cabeça para Davi do outro lado. Tipo assim, ó, você pode reinar. Davi pegou e matou os caras que trouxeram a cabeça. Como é que você faz um negócio desse, rapaz? Mas ele não é seu inimigo? É, mas não tem nada que matar o cara. Deixa o cara viver a vida dele. Quem tem poder para tirar é Deus, a vida. E Davi ficou bravo, mandou matar os caras. E na hora do enterro, né, que foi não só desse do outro também lá, um outro general que morreu lá, o pessoal tudo pensando, Davi que fez isso para tomar o reinado, para tomar o governo. Ficaram tudo pensando, foi Davi que armou esse negócio aí, para ele assumir o reinado de Israel. Aí a Bíblia fala que os homens de Davi jejuaram no enterro, jejuaram aquele dia, choraram. E está escrito na Bíblia, e percebeu o povo de Israel que aquelas ordens de matar Isbosete e o outro general não partiu de Davi. Que coisa espetacular, Deus é grande, amém, aleluia. É como se Davi falasse assim, gente, Deus tem promessa na minha vida, eu não preciso me mover não, Deus faz. Eu não preciso de atalhos errados não, o Senhor vai fazer a obra, Ele prometeu, Ele é fiel. Então depois de um tempo ainda, aí a Bíblia fala, todos os homens de Israel se congregaram e foram buscar Davi, e conclamaram e fizeram Davi rei sobre todo o Israel. 2 Samuel capítulo 5, olha que coisa linda. Deus é bom, amém, aleluia. Então é para chegar nesse ponto, então não é tão simples assim não. Mas não é tão simples quando chamou Davi ali e chegar até esse ponto que eu acabei de falar aqui. Quanta coisa aconteceu. O que eu estou querendo dizer com você? Irmão, a igreja chegar onde ela chegou hoje, ou onde ela tem ainda que para chegar, não é tão fácil assim não. Até a igreja. Quando Jesus falou assim, ó, eu também te digo, Pedro, que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ei, não é fácil não. Ele vai edificar a igreja sobre ele. Aí alguém ainda tem ousadia de falar, não vou entrar nos méritos aqui, que não é. A igreja, Pedro é a pedra. Pedro não é a pedra. Na frente ali já negou Jesus, que pedra que é essa que nega Jesus logo em seguida? Não ia aguentar o tranco nunca. Não ia aguentar nunca. E outra, como é que é a pedra? A pedra tem que ser firme. A pedra tem que sustentar. Tem que aguentar o tranco. Jesus suportou tudo por nós. Sofreu por nós. Morreu por nós. Ressuscitou, venceu a morte por nós. Então a igreja está edificada sobre Jesus. Quando ele fala que as portas do inferno não prevalecem, tem que entender o seguinte, na antiguidade, né? As cidades, elas eram muradas, muros altos, e portões de ferro, de ferrolhos, ferrolhos. Então os exércitos do inimigo não conseguiam entrar na cidade, por quê? Por causa das muralhas e por causa das portas. Não tem como entrar um portão desse, não tem como entrar, não tem como transpassar isso aí. Então, quando Jesus fala isso, ele se refere, ele faz essa analogia, que o inferno parece poderoso e que ninguém pode enfrentar o inferno que eu digo o sistema do mundo, o poder maligno, né? Então não é o inferno que prevalece contra a igreja. Jesus está falando assim, a igreja parte para cima e derruba os portões e avança para arrancar quem está lá dentro cativo, para arrancar quem está lá dentro preso. Amém, aleluia? Por isso que fala que Jesus levou cativo o cativeiro. Ele tirou das garras de Satanás, do poder do diabo, as pessoas que estavam ali subjugadas a ele. É isso que quando ele fala que levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ele nos tirou do poder das trevas. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então a igreja começa a ser edificada por meio de Cristo. Quando a igreja completou seu primeiro milênio,
já tinha se espalhado por todo o mundo, porém estava completamente distanciada dos ditames da Bíblia Sagrada. Quando a igreja completou 1000 anos, mais ou menos, a igreja estava desviada, a igreja estava fora. Completamente atrapalhada a igreja. Quando ela completou 1000 anos. É nessa época, então, depois dos 1000 anos de igreja, que surgem alguns homens levantados por Deus. Depois de 1000 anos, eu vou voltar um pouquinho, calma aí. Que, inconformados com as doutrinas heréticas ensinadas pela igreja, começaram a denunciar os erros doutrinários da igreja. Então, depois de 1000 anos, começou. De 1000 anos de igreja, a igreja estava totalmente corrompida. Mas como assim? Vamos lá. Então, olha agora, presta atenção nesse quadro aqui. Olha esse quadro. Olha lá. Ano 1 depois de Cristo. Ano 1. Olha agora. Arrebatamento, 2022. Pela fé. Olha. Então, olha lá, ano 1 a 2022. Não estamos em 2022? Estamos ou não estamos? Então, a igreja foi fundada ali depois do 33, depois de Cristo. Então, eu coloquei ano 1 para a gente, né? Mas ano 33, depois de Cristo. Ó, do ano 33, mais ou menos, até 2022. A igreja começou, ela nasceu com Cristo. Ano 33, 34, com Jesus, com o Senhor. Então, o que nós temos aí, ó? Aí você vou dar uma passada para vocês. Está pronto? Está preparado? Fala para o seu irmão. Vai dormir não, né? Você não vai dormir não, né, irmão? Fala para ele. Está a noite inteira para você dormir na sua casa. Dá para aguentar 30 minutos, prestando atenção? Olha agora. Do ano 1. Estou falando ano 1, né? Não é bem o ano 1, ano 33. No primeiro século, então até o ano 100. Olha, estamos longe, hein? Lá atrás. O que acontece? A gente tinha Senhor Jesus, início da igreja. Senhor Jesus, início da igreja. Primeiro século. Nós temos, ó, a igreja apostólica. A igreja dos apóstolos. Pedro, Tiago, João. Nós temos, por exemplo, eu poderia colocar Éfeso, a igreja em Éfeso, a igreja em Corinto, a igreja na Galácia, aos Filipenses. Está aqui na Bíblia. Carta de Paulo à igreja da Galácia. Carta de Paulo à igreja de Éfeso. Então, eu coloquei ali como referência, simbolizando. Aí Paulo escreve a Éfeso. Então, as igrejas. Ó, o livro de Atos. O livro de Atos dos Apóstolos, século I. Tudo aqui, livro de Atos. As viagens missionárias de Paulo, Pedro, o Pentecoste. Tudo no século I, irmão. As cartas de Paulo às igrejas. As cartas do Apocalipse. João escrevendo o Apocalipse. Está aqui. Nós temos o Novo Testamento aqui. Ó, nos primeiros 100 anos. Tudo ali. Aqui também, agora eu não coloquei aqui para não. Aqui nós temos também a morte de Pedro, a morte de Paulo, a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Nós temos tudo aqui no primeiro século. Mas a igreja, que é o caso nosso aqui, a igreja, ela é apostólica. Ela é a igreja primitiva, é a igreja que inicia com Cristo, os apóstolos. Não é a igreja católica romana. Não é a igreja evangélica, presbiteriana, assembleia quadrangular, ID, Ministério do Espírito Santo, Deus é amor. Não é. Nada a ver. Esses nomes aí. Então não tem, a Assembleia de Deus começou lá, pastor. O ID começou lá. A igreja católica. Não tem igreja católica aqui, irmão. Não tem nada de igreja católica. A igreja é apostólica, primitiva, igreja de Jesus, iniciando. Não tem nada de igreja romana aqui. Inclusive a igreja,
até os anos 60, 64, ela é perseguida pelos, não pode esquecer disso, pelos judeus, pelos fariseus, pelos religiosos. Aí a partir de Nero, 64, 60, nessa faixa aí, vai ser perseguida pelos romanos. Pelos romanos. Mas até 60, 64, é pelos judeus. É Nero que vai começar a perseguição. Começa por causa do incêndio que a história fala que ele colocou em Roma, incendiou a cidade, porque ele queria fazer uma coisa lá diferente lá. E quando ele viu que a coisa estava apertando para o lado dele, ele jogou a culpa nos cristãos. Aí o povo caiu matando a crentaiada tudo lá. Viu? O crentaiada sofreu lá. Não tinha Bolsonaro, não tinha Lula, não tinha nada, mas tinha perseguição. Viu? O negócio é feio. A igreja, desde lá de trás, ela passa apertado. Porque ela vai... Jesus quer... Efésios 5 fala que a igreja vai ser apresentada para ele. Igreja gloriosa, imaculada, pura, santificada. Então começa ali. Agora, olha agora aqui, ó. No ano 90 em diante, com Diocleciano, depois lá Trajano, vai começar a perseguição dos imperadores. Então agora, olha agora, ó, do ano 100 ao ano 313, olha agora, ó, olha bem, ó. A igreja perseguida pelo Império Romano. Ó, do ano 100, claro, tem para cá 10 anos para cá, 10 anos para lá, não dá para colocar exatamente. Até o ano 313, perseguida a igreja. A igreja sofre, meu irmão. Crentaiada, se quiser fazer culto, é no porão, nas montanhas, nas cavernas. Viu? Nada de Bíblia debaixo do braço. Nem tinha inventado papel. Bom, o papel tinha inventado, mas estava escondido com o chinês lá. O chinesinho escondeu o papel. Só mostrou no ano 700 para frente. Era pergaminho. Aí, ó. A igreja. Aí depois a gente vai ver as causas das principais perseguições. Por que a igreja foi perseguida? Daqui a pouco eu falo, se der tempo. Os imperadores que promoveram as perseguições. Então, aqui também, nessa época, quando a gente fala assim, ó, os pais da igreja, a gente se refere aos homens da igreja que escreveram, que eram líderes, que viveram nessa época. A gente fala a patrística, ou os pais da igreja. Quando você ouviu falar assim, isso aqui, aos pais da igreja, a gente está se referindo a líderes que se levantaram nessa época. Quando você leu um negócio aqui, escutou um negócio ali, o que será que esse negócio de patrística? Patrística se refere aos líderes da igreja, lá atrás. Que esse negócio de pais da igreja, Justino, Irineu, Tertuliano, então são os homens que viveram nessa época aqui. Os líderes. Só para você ter uma noção assim, tá? Aí, olha agora, olha bem então, do ano 100 ao 313, a igreja perseguida. Olha agora, ó, a partir do ano 313 até 476. O que acontece agora, ó? Igreja Imperial Constantino. A partir do século 4, começo de 300 e tal, a igreja vai ficar do lado do governo, do império. Constantino vai promover, vai aceitar a igreja, o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Por quê? Porque tem uma história aí que Constantino foi para uma batalha lá e teve um sonho, uma visão. Isso aí tem uns que falam que teve, outros, mas aparece lá uma visão que ele teve um sonho, que se ele colocasse o símbolo dos cristãos no escudo dos seus soldados, ele venceria aquela batalha que estava praticamente perdida. E ele foi para a batalha e venceu. E ele atribuiu a vitória ao Deus dos cristãos. Aí ele abriu as portas para os cristãos. O Império Romano deixa de perseguir os cristãos e vai promover privilégios para a igreja dentro do Império Romano. É isso que então a igreja vai ter privilégios. A igreja que estava escondida vai poder aparecer.
A igreja que não tinha templos, vai ter templos agora. Os templos pagãos, muitos vão ser doados para a igreja. Terras vão ser doadas para a igreja. O imperador vai doar terras. Os governantes vão doar terra para a igreja. A igreja vai começar a ficar poderosa. Digo financeiramente, politicamente. A igreja vai ficar poderosa. Vai começar o poder da igreja. Igreja imperial. Depois também, do ano 476, agora, olha o pulo. Até 1450, ano. Deu um pulo de 1000. Entre esses 1000 anos aqui, olha quanto. Não dá para falar tudo, irmão. Olha aqui o que vai acontecer aqui, ó. Vai começar a questão dos papas na igreja. Vai entrar o sistema papal na igreja. Olha, para um pouquinho e pensa. A igreja cresceu. Na época de Constantino, a igreja ela estava poderosa, mas aí quando Constantino deu o privilégio, a igreja pipocou para todo quanto é lado. E tinha regiões, tipo assim, imagina bem, a região aqui. Quem é que toma conta de Itajubá? Tem tantas igrejas. Tem a Copa Mir, tem o líder. Tá, escuta aqui, você vê agora, Tem a direção da Itajubá, tem a Copa Mir, tem o presidente, que é o pastor César. E Pouso Alegre também tem o conselho de pastores. Pouso Alegre tem o conselho de pastores, que toma conta de Pouso Alegre, Congonhal, Ipuiuna, aquele lugar, tudo lá, tem também. E lá em Poços de Caldas, deve ter também. E lá em Três Corações, deve ter o conselho também, que toma conta de pastor das regiões. Agora, peraí, no nosso caso de conselho de pastores, ainda está assim meio... Mas existe o conselho estadual de pastores, que vai liderar todos os conselhos. Então, o que aconteceu com a igreja? A igreja começou a ter assim, várias denominações. Aí tinha um líder, aí reunia a turma. Você é o responsável por essa região. Você é o bispo responsável por essa região. Você é o bispo responsável por essa. Você é o bispo responsável por essa. Aí, quando fazia reuniões, o bispo de Roma começou a tomar a primazia. O bispo de Roma começou a tomar conta dos bispos. A ser o mandante. Porque Roma foi poderosa. Roma foi poderosa. Então, Roma começou a aparecer. É a partir daí, então, que vai surgir o papado. Por causa do conjunto de bispos, que é representado por um, e que tem um que manda em tudo, que precisa ter uma organização. Então, o bispo de Roma começou a aparecer. Mas você tem que lembrar também que existe também a igreja. Você tem que acompanhar aí, Existe a igreja em Roma. Ela estava em Roma, mas o Império Romano foi dividido. Presta atenção agora, esquece da igreja um pouquinho. O Império Romano foi dividido um pouquinho antes de Constantino. E o Império Romano poderoso ficou o Império Romano do Ocidente e do Oriente. Mas as igrejas estavam esparramadas por tudo quanto é canto, tanto no Oriente como no Ocidente. O Oriente tinha um imperador, o Ocidente tinha um imperador, diferente um do outro, cada um com as suas políticas. Porém, a igreja era uma só em tudo quanto é lugar. Era a igreja, e governada por Roma. Por que eu estou falando isso para você? Eu vou mostrar um negócio aqui que você, talvez alguns sabem, outros não sabem. Vai falar assim, nossa, pastor, eu não sabia disso não. O que é? Espera, já que eu falo. Então, começou o papado. O papado veio de Roma. Aí, olha agora, progresso papal, desenvolvimento do papado. É nessa época também do ano 610 por aí, que entra, que vem a história de Maomé. Vamos se posicionar também. O Islã vai surgir a partir do século 7, ano 610 para frente. O islamismo. Os muçulmanos. Estou falando isso para vocês. O muçulmano não é no tempo de Jesus, porque teve gente que pensou que os muçulmanos eram antes de Cristo, que Maomé era antes de Cristo. Não, Maomé nasceu no ano 570 depois de Cristo, 572 depois de Cristo mais ou menos, e começou a pregar no ano 610 depois de Cristo. Maomé começou a pregar. Todo aquele que adere à religião do Islã, toda pessoa que cultua
Alá é o nome do Deus do Islã, e Maomé é o profeta, é muçulmano. Só para você saber. Quando falar assim para você, aquele é muçulmano. Falou que é muçulmano porque ele é do Islã. A religião dele é Islã. Pode ser um brasileiro, um argentino, um canadense, pode ser quem for ele. É muçulmano, então. Muçulmano não é porque ele é negrinho, ele é da Arábia, não. Qualquer um pode ser muçulmano. Só você falar assim, eu estou agora no Islã, então já é muçulmano. Então, o Maomé começa a aparecer aqui. Por que eu estou falando do Maomé? Porque o poder maometano, o poder islâmico, vai crescer poderosamente. Lá na frente, vai atacar Jerusalém. Vai dominar Jerusalém. Aliás, aqui um pouco na frente, já conquista, os muçulmanos conquistam Jerusalém. Por isso que vai ter um dos motivos que vai ter as cruzadas lá na frente. Que os católicos, aí já virou católica lá. O católico vai ter as cruzadas. Uma das cruzadas é para tentar tomar Jerusalém dos muçulmanos. Então vamos lá, ó. Nesse período então, entre 476 a 1453, ó, tem aqui o Sacro Império Romano, em que o Império Romano do Ocidente, olha, Sacro Império Romano, em que o Papa coroa. O Papa, isso aqui é forte, ó. O Papa coroa o Imperador Carlos Magno. Então isso dá uma polêmica. A igreja fazendo a coroação do imperador. Não tem noção. Então, olha o poder da igreja, irmão. Para um pouquinho. O imperador, ninguém mexe com o imperador. Imperador, irmão. O cara é imperador. Agora, você pensa bem, ó. A igreja vai coroar o imperador. Olha o poder que a igreja tá. Olha o poder da igreja nessa época aí. A igreja não está coroando nem diácono hoje, né? Roma caiu. Ei, não é político. O poder do Oriente estava poderoso, do Ocidente caiu. Quando chega no ano 1050, universal. A palavra católica significa universal. A igreja é católica mundial. Igreja romana, católica, romana. Tem um poder grande em Roma e um poder grande no Oriente, em Constantinopla, capital do Império do Oriente. Ela é poderosa. A igreja é poderosa. Só que está tendo, está tendo desavença faz tempo entre os dogmas da igreja do Ocidente em Roma com o do Oriente. Apesar de aparecer as duas assim, os dois impérios e tanto Constantinopla como Roma juntos assim, ó, e poderosa a igreja, está tendo um probleminha interno. Tem problemas internos dentro da igreja. A igreja, por exemplo, a igreja de Roma, ela tem a doutrina, por exemplo, do purgatório. A de Roma tem a doutrina do purgatório. Tem a doutrina da transubstanciação. Pergunta para o seu irmão do lado, o que é a doutrina da transubstanciação? O que é a doutrina da transubstanciação? Isso tem até hoje na igreja católica. A doutrina da transubstanciação. Que doutrina que é essa? Vai, fala para mim aí. Sabe o que é a doutrina da transubstanciação? É que a Eucaristia... Está aparecendo mesmo. Se assustei agora, está louco? Está meio grandinho, mas... A Eucaristia, ela não simboliza o corpo e o sangue de Cristo. Ela é o corpo e o sangue de Cristo. Então, na transubstanciação, ela não representa, ela é. Então, aqui teve uma briga. Por quê? Porque o pessoal do Oriente, e Martinho Lutero, e Calvino, lá na frente, vão dizer assim, né, eu não vou entrar no detalhe agora, vão dizer assim, não é. É símbolo. Aí vai ter a briga. Não é símbolo, não. É. Por causa disso, dá briga também. Aí tem a briga assim, ó. Por que você fala que não é? Gente, não é porque Jesus pegou. Olha a briga lá, ó. Uma das brigas, tá? Pega fogo a briga. Jesus pegou o pão e disse assim, ó.
isto é o meu corpo, que é partido por vós. Aí um falou assim, tá vendo? Não é. Representa o corpo. Por quê? Porque Jesus está ali com o corpo dele e pegou o pão do lado. Aí o outro falou assim, não, é o corpo. Mas por que é? Porque ele falou, isto é. Aí deu briga. Essa é uma das brigas. Ele não falou que é, então é. Mas como se é, se ele está ali com o corpo dele? Aí dá uma confusão danada. Essa é uma das brigas. Teve muita briga lá. A doutrina da transubstanciação é isso, é dizer que o negócio é. E não simboliza, não, é. Tá? Então essa é a doutrina. Então, a igreja do Ocidente tinha a doutrina do purgatório, tinha a doutrina da infalibilidade do Papa, a doutrina da transubstanciação, tinha a questão das imagens. Só que a igreja católica do Oriente não tinha isso. Então, quando chegou no ano 1054, teve um excomungou o outro, foi uma confusão, rachou a igreja. A igreja poderosa, católica, romana, rachou. Então eu quero falar para você hoje, 2022. Não tem uma igreja católica romana no mundo. Poderosa, tem duas. A romana, cujo líder é o Papa, e a ortodoxa, que é lá no Oriente. Grécia, Rússia, Chipre, Tchecoslováquia, vários países lá fazem parte do catolicismo, mas um catolicismo ortodoxo, que é governado por bispos, por patriarcas, diferente da de Roma. Então, hoje no mundo não tem uma igreja católica. A igreja católica, ele é católico. Ah, tá, ele é católico, mas da igreja ortodoxa. A igreja ortodoxa é um pouco diferente em algumas coisas com relação à católica romana. Já começa no líder. Elas não têm líder como Papa, é diferente. São bispos, patriarcas. E lá não tem imagem também, igual tem na igreja católica romana, não tem imagem. Tem algumas coisas diferentes. Então rachou a igreja no ano 1054. Aqui, ó, a igreja católica rachou. No ano 1054. Aí, as cruzadas, aconteceu as cruzadas guerreadas, os católicos com cavalo, espada, indo para Jerusalém, brigando, com espada mesmo, com Bíblia debaixo do braço e brigando. Guerra, nós somos crentes, mas não somos bobos não. Aí então teve um declínio papal, foi terrível. Aí então vai entrar os pré-reformistas. Vai começar assim, uns indícios já no ano 1200, 1300 da reforma. Pré-reforma. Então tudo aqui, olha quanta coisa aconteceu nesse período de 476 a 1453. Várias coisas, ó. Começou o papado, começou Maomé aqui, a igreja separou as igrejas católicas. Né? Aí tá agora, do ano 1453 a 1648, aí agora aqui, ó, olha aqui, ó, aí vem a igreja reformada, ó, movimentos de reforma, brigaiada na igreja que estava antes, a igreja até rachou, confusão danada de doutrina, então vai ter a reforma protestante, Martinho Lutero, o padre vai entrar e vai balançar tudo lá, reforma protestante, movimento da reforma, Martinho Lutero. Aí também vai ter depois da reforma, alguns anos depois, a contra-reforma. A igreja católica viu que estava perdendo fiéis e adeptos. Ela faz uma reunião que durou muitos anos, durou 1546 a 1563, quase 20 anos de reunião, para poder colocar os ofícios lá e colocar para que o povo não saísse da igreja, porque aí o Martinho Lutero arrastou um punhado de gente. Príncipes, governantes, reis, ficaram do lado de Martinho Lutero, por causa dos dogmas, que ele bateu de frente contra a igreja. E a igreja não teve argumentos ali. Então, essa contra-reforma é a igreja católica argumentando e mostrando por que ela tem aqueles dogmas. Entendeu?
É aqui que eles vão oficializar aqueles 7 livros que eu falei para vocês, que nós consideramos eles apócrifos. Lembra que nós falamos dos 7 livros apócrifos e dos acréscimos? É aqui que eles vão falar, e vão oficializar os livros. É aqui que eles vão elevar a tradição da igreja no mesmo patamar da Bíblia. Tipo assim, não está na Bíblia, mas é a tradição da igreja. Então eles vão oficializar. É aqui que eles vão oficializar, bater o martelo na doutrina do purgatório. Então várias doutrinas vão bater o martelo ali, firmar ali. Não, John Hus, antes de Martinho Lutero. Vou falar daqui hoje não dá para falar de John Hus. John Hus, 1400, é a história de John Hus, antes de Lutero. Os Hussitas. É aqui também, nesse período que tem a noite de São Bartolomeu, na França, uma noite em que historiadores falam que morreu 10 mil pessoas, 20 mil. Teve gente que chegou a falar que morreu 70 mil crentes, protestantes, numa cilada que os católicos armaram para os crentes. Morreu crente de tudo quanto é jeito na noite de São Bartolomeu. Numa festa lá. Chamaram os crentes para uma festa, fecharam e mataram todo mundo. Então, quando chamar você para uma festa, cuidado. Fica esperto. Você fica esperto. Mas estou brincando, mas o negócio foi feio aqui, tá? Essa noite de São Bartolomeu, depois você procura lá. O que foi a noite de São Bartolomeu? Então tem vários comentários. Às vezes um fala que foi 2 mil que morreu, outros falam que foi 1.000, outros falam que 10 mil. Foi feio o negócio. Sei que ficou marcado. A guerra dos 30 anos também entre católico e protestante, né, por causa da religião. Por quê, gente? Porque tudo era católico aí. A igreja estava vindo poderosa. Agora Martinho Lutero se levantou. Não foi brincadeira, não. Olha o poder da igreja. A igreja coroou o imperador, irmão. Olha o poder da igreja. O imperador se curvava diante da igreja. Então, nós vamos ter aqui. É aqui também, nesse período, que eu não está aqui, que vai surgir, depois de Martinho Lutero, a igreja anglicana. O que é a igreja anglicana? Pergunta para o seu irmão do lado. O que é a igreja anglicana? Anglicana. A igreja anglicana. A igreja anglicana, olha bem, o rei da Inglaterra, o Reino Unido, da Inglaterra, é isso mesmo. Henrique VIII, casado, a mulher dele não gerava um filho macho para ele. Católico, tudo católico. Olha como que era sério o negócio, Olha como que era sério. A mulher não podia dar um filho para ele, homem, macho, para ser o herdeiro. Ele pediu para o Papa cancelar o casamento dele, anular o casamento e permitiu o divórcio. E o Papa não aceitou, não deixou. Isso bem depois de Martinho Lutero, alguns anos depois de Martinho Lutero. Aí, Henrique VIII cortou as relações com a igreja. E se tornou ele o chefe da igreja ali na Inglaterra. Aí ele casou com a outra mulher lá. Só que a igreja, ele se tornou o chefe da igreja, mas a igreja estava nos moldes católicos. A igreja anglicana, ela está nos moldes ainda católico. E vai ter muita briga depois aí com os próximos sucessores de Henrique VIII. Porque vai ter um momento ali em que vai entrar alguém sucedendo ele da família que é protestante. Ou protestantes querendo reivindicar alguns direitos na Inglaterra. Mas apesar de ter rompido as relações com o catolicismo, o sistema da Inglaterra é católico ainda. Então isso vai levar um tempo para poder cortar alguns dogmas do catolicismo. Então uma igreja anglicana, ela tem muito pouca diferença do catolicismo. E, por exemplo, assim, a igreja fora da Inglaterra, em outros lugares, essa igreja é chamada de igreja episcopal.
Então, quando você vê assim, aquela igreja episcopal, a igreja episcopal é a igreja que está nos moldes da igreja anglicana. Aqui em Itajubá, lá perto da rodoviária, tinha uma época a igreja episcopal. Uma congregação lá, que eu esqueci o nome da congregação. Então, olha aí. Aí, olha agora aqui, ó. Do ano 1648